chegou um papo mais sério de dividir a sociedade, seja da tua parte ou da segunda parte, tá? Cara, o que eu vou fazer? Primeiro, o correto é você realmente identificar se é necessária essa divisão. Porque, cara, você está acabando de quebrar alguma coisa. Se você está quebrando alguma coisa, provavelmente as duas metades não será a mesma coisa do que um inteiro. Então as duas pessoas saem perdendo. Eu costumo falar que não tem vencedor da guerra. Imagina só uma equipe falando, vencemos a guerra. Aí tu olha para os caras e fala, pô, vocês venceram? Tem maluco sem perna, tem uma pá de gente morta, tem gente machucada, tem gente que perdeu um olho. Ninguém venceu. Todo mundo. Teve um que perdeu menos. Eu acho que numa quebra de sociedade isso acontece também. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. Um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Bem-vindo ao Gestão Pragmática Podcast! Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter uma empresa familiar lucrativa que gere qualidade de vida. Então, nisso que eu estou falando, você vai ter lucro no seu bolso, dinheiro no seu bolso da empresa e qualidade de vida. E o tema de hoje é: tenho que dividir a minha empresa. O que fazer nessa situação? Pois é, o bicho pegou. O bicho pegou, chegou o dia que você vai precisar dividir as contas aí, porque a sociedade não funcionou, a sociedade não deu certo. E isso é comum acontecer, tá? Não é normal. A gente sempre faz aquela alusão que quem me ensinou isso foi Paulo Vieira, né? Não é normal, mas muito comum. Ninguém faz uma sociedade para desfazer a sociedade. Então o normal é que ela não se desfaça, mas é comum, isso acontece. Então, é uma pena, é um casamento que está finalizando. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que pode se fazer nessa situação, verificar se existe uma possibilidade de reverter essa situação. De repente vale a pena de reverter, a gente consegue reverter essa situação, não acontecer isso. Lembrando que a gente está falando muito de empresa familiar. Empresa familiar, na hora que você vai dividir a sociedade, você vai dividir a sociedade de uma pessoa que não é da tua família, provavelmente, assim que você resolver todos os trâmites, você vai ter menos contato com essa pessoa. Numa empresa familiar, de repente, esse cara está dentro da tua casa, você vai ver todo dia. Então tem tudo isso daí para se perceber. Então, cara, a família é importante. A instituição familiar é mais importante que a instituição empresarial. Por mais que tenha dias aqui que parece que eu não dou essa devida hierarquia para as coisas. Mas não é que eu não dou devido valor mais para a família do que para trabalho. Eu dou sim. Eu não dou mais valor para familiar folgado. Porque o grande problema não é família versus trabalho, é familiar folgado versus trabalho. Aí, mano, familiar folgado tem uma coisa a mais que a gente. Tem mais é que se não posso falar palavrão, que eu falei que eu não ia falar palavrão, mas esse ano. E, cara, o que você pode fazer para de repente não se separar? E terceiro, se realmente vai se separar, o que precisa ser acordado? Alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então vamos lá! A casa caiu. A casa caiu, chegou o dia que você teve aquela conversa ruim. Você deixou chegar nessa parada, né, irmão? É isso mesmo que você ouviu. Você deixou chegar. É que nem quando você gosta da tua namorada e aí um dia ela chega e fala, então, vamos conversar, eu vou terminar. Você fala, porra, como assim, velho? Como assim você vai terminar comigo? Você deixou chegar esse patamar. Existem dicas, existem nuances, existem detalhes que se você perceber logo no início, você não deixa chegar nesse final. Eu vou te explicar a teoria da espiral, tá? A teoria da espiral é mais ou menos essa aqui, ó. Eu tô segurando aqui, para quem tá ouvindo o podcast na mão, eu tô segurando uma espiral muito pequenininha, bem no início da espiral. Quando o problema ele tem esse tamanho, você corta o problema, tá resolvido, é um problema pequenininho. O problema é que toda espiral, ela pode chegar a se tornar isso aqui, ó. Agora eu estou colocando uma espiral enorme aqui no nosso vídeo, para você entender.
Se você mata o problema aqui no meio, beleza, mas você deixa chegar nesse problemão. E quando você deixa chegar nesse problemão, aí, galera, aí o bicho pegou. Aí realmente é difícil você contornar essa parada. Quando eu casei, eu fugia muito de discussão, velho. Eu fugia mesmo. Não quero falar mais isso. Puta, entrava no quarto, etc e tal. Eu simplesmente era um ninja, tá ligado? Jogava uma bomba de fumaça. Mas eu percebi que tretas não resolvidas se acumulam. Olha só, inventei os juros compostos da treta agora. Essa é boa, vou usar mais. Os juros compostos da treta. O que é o juro composto da treta? Tretas não resolvidas se acumulam. Juros compostos de treta, o bicho pega. Então, hoje tinha uma treta não resolvida, deixava pra lá, fugia um pouquinho. Amanhã tinha a treta de amanhã, mais a treta não resolvida de hoje. E como juros compostos, esse negócio se multiplicava de uma forma muito, mas muito louca. Cara, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, não vamos deixar isso se acumular. Então, agora eu tenho mais eventos razoáveis para tomar algumas decisões. Então, cara, às vezes eu percebi que minha esposa não gostou de alguma coisa, eu não gostei de alguma coisa, a gente tem mais eventos razoáveis. Não são eventos emocionados, vocês sabem que, para mim, emoção em tomar decisão sempre complica, e também não são 100% racionais. Porque se você for levar na racionalidade também tudo, você se torna um robô. Então são eventos razoáveis. Eu entendo que o razoável está entre o racional e o emocional, mais ou menos nessa ordem, tá bom? Então é mais ou menos nesse sentido. Você tem que resolver os problemas quando eles são probleminhas. Eu fiquei sabendo de um cara aqui na minha região que foi atropelado por um trem, velho. O cara foi atropelado por um trem, se machucou, mas sobreviveu. Porra, ele tava ali, foi tentar atravessar a linha, aí foi pego, mano. E aí voou longe, mas graças a Deus sobreviveu. Sobreviveu, feliz pra caramba, graças a Deus, pai de 2 crianças. E aí um dia desses ele entrou numa loja de brinquedos, e ele passou em frente a um ferrorama, mano. Aí ele pegou o ferrorama, jogou no chão, começou a pisar no ferrorama, quebrou o brinquedo todo. O segurança chegar e falou: "Quem que foi? Tá louco? Pô, quebrou o ferrorama todo, vai ter que pagar." Ele falou: "Vocês não sabem o bem que eu tô fazendo pra vocês. Quando é pequenininho assim, é super inocente. Quando esse negócio cresce, quase me matou." Entendeu a piadinha? O ferrorama, né, era o filho do trem que atropelou eles. Então, você sabe quando a piada é ruim, quando você tem que explicar a piada, inclusive. Mas o que eu quero dizer com isso? Esse cara, tudo bem que era um maluco, mas ele tinha uma ideia boa. Você tem que acabar com o problema quando o problema ainda é pequeno. Galera, eu tinha umas 4 pessoas na live, depois da piada não tinha ninguém aqui. A piada foi muito ruim, peço desculpas. Então, para você acabar com os problemões, você tem que, de preferência, acabar ele quando eles ainda são probleminhas. Não sei se vocês vão lembrar do filme O Exterminador do Futuro. A história do Exterminador do Futuro, o Exterminador do Futuro, Arnold Schwarzenegger, que é uma máquina, ele vem para matar a mãe do líder da rebelião das máquinas. Então, a mulher está grávida e ele vem do passado, ele vem para o passado, fala: "Mano, vou matar essa maluca grávida aí, porque matando essa maluca grávida, o bebê tá na barriga dela ainda, o líder da rebelião das máquinas não vai existir." Essa é a grande sacada. Você tem que, então, tentar resolver o problema quando é probleminha. Então, vamos falar de 3 fases hoje. A primeira fase, perceber as nuances de quando alguma coisa pode não estar caminhando bem. E vai ter alguma coisa que não está caminhando bem. Meu irmão, você não vai conseguir ter um relacionamento 100% saudável o tempo todo. Jesus Cristo não teve, velho. Ele tinha que conversar ali com o Pedro, que o Pedro não acreditava que podia subir sobre a água, o Judas, etc. e tal. Cara, então assim, Jesus Cristo não teve um relacionamento saudável 100% do tempo. O que você vai ter? Um dia desse, eu virei pro casal de colega meus e falaram assim: "E aí, o que vocês fazem quando briga?" "A gente nunca brigou." 3 anos de relacionamento, nunca teve um conflito? Porra, então tem alguma coisa errada. Sério mesmo, eu sou descrente, eu acho que tem alguma coisa errada. Só pra ter uma noção. Vocês sabem que meu sobrinho é meu sócio, né? Cara, a gente é sócio há 2 anos.
Cara, a gente já teve 3 papos muito sérios. 3 papos muito sérios. Um, quando eu acreditava, até porque ele estava terminando a faculdade, ele era presidente da empresa Júnior, uma porrada de coisa que ele inventava lá. Ele não estava conseguindo entregar as coisas da empresa porque ele tinha muita coisa para resolver. Esse foi o primeiro papo. E realmente ele foi resolver as coisas da faculdade, etc. e tal. O segundo papo, quando a gente montou o software indicador, e o terceiro papo agora dos lançamentos. O terceiro papo foi uma conversa no telefone de mais de 2 horas. Mais de 2 horas, eu não concordando com ele em vários pontos, ele não concordando comigo em vários pontos. Foram 3 papos sérios pra cacete, cara. Mas depois dos papos, a gente sai mais motivado. Então, quando você pega uma treta e resolve a treta, o fator é multiplicador em sua benesse, em seu benefício. Então, vale muito a pena você fazer isso. Então, cara, vai resolvendo os negócios. Imagina esses 3 papos que a gente teve muito sérios, se a gente não tivesse tido, isso fosse se acumulando naquela parada de tretas compostas, que a gente conversou, tretas de juros compostos. O BO que isso podia dar ao longo de 2, 5, 10 anos. Ia ficar muito grande. Eu, por exemplo, acabei de sair de uma sociedade. Foi tranquilo, foi um papo muito tranquilo, mas eu senti. Eu não queria ter saído da sociedade. Eu senti, eu não queria ter saído e aconteceu e tá tudo bem. Mas que pena. Quer ver outros? Connect Bartenders. Connect Bartenders, eu participei quando o Felipe decidiu romper a sociedade e comprar a parte do sócio, e não foi a coisa mais simples do mundo, né? Eu participei quando o Flávio da marca Sorte também quis resolver seguir jornada solo, e também não foi a coisa mais simples do mundo. Estou dizendo que foi super complexo, mas teve a sua complexidade. Quando a Madalena Brigadeiros, os donos, tiveram algumas decisões pessoais, eu fiquei com receio, mas nada de mal aconteceu com a empresa, foi bem legal. Eu cheguei depois numa empresa onde 2 irmãos que tinham uma empresa maravilhosa romperam a empresa e hoje são 2 concorrentes ferrenhos, onde os irmãos até se toleram, mas os primos não se falam, né? Os filhos de cada um dos irmãos não se falam, então é uma coisa que cria algo que não é bacana. Então vamos lá. Primeira fase é você, eu acho que eu já falei inclusive, né? Que é você se atentar aos detalhes. Pensa nisso também até no lance do casamento, sabe? Como é que tá o teu relacionamento com teus filhos, né? Tá rolando um leve desconforto entre teu filho, entre a tua esposa? Será que isso daí não está se desgastando e mais para frente você vai ter uma espiral do tamanho de um bonde? Pô, aproveita enquanto tá pequenininho e resolve essa parada, pô. Então, cara, fica ligado nos detalhes e perceba no que você pode melhorar. Ontem eu estava num evento onde, cara, tava todo mundo, ontem não, essa semana, não lembro que dia que foi, onde tava todo mundo em sinergia, menos uma pessoa. E essa pessoa tava com ar de soberba, velho. E ela só se distanciava mais das pessoas. Será que tá todo mundo errado? Será que tá todo mundo errado o tempo todo? Pô, malandro, dá uma olhada. Em várias coisas você também tem seus conflitos e você vai estourar o relacionamento. Essa é a primeira dica. Mas vamos dizer que, mesmo que você tenha olhado, feito tudo, chegou um papo mais sério de dividir a sociedade. Seja da tua parte ou da segunda parte, tá? Cara, o que eu vou fazer? Primeiro, tá? O correto é você realmente identificar se é necessária essa divisão. Porque, cara, você está acabando de quebrar alguma coisa. Se você está quebrando alguma coisa, provavelmente as 2 metades não será a mesma coisa do que um inteiro. Então as 2 pessoas saem perdendo. Eu costumo falar que não tem vencedor da guerra. Imagina só uma equipe falando, vencemos a guerra. Aí tu olha para os caras e fala, pô, vocês venceram? Tem maluco sem perna, tem uma pá de gente morta, tem gente machucada, tem gente que perdeu um olho. Ninguém venceu. Todo mundo. Teve um que perdeu menos. Eu acho que numa quebra de sociedade isso acontece também.
Então vamos tentar primeiro salvar essa sociedade. Primeiro, identifique as razões da divisão. Compreenda as razões que levaram a essa decisão, sejam elas financeiras, pessoais ou de outra natureza. Primeiro de tudo, entenda por que isso. Esses dias, a Laide do ABC, ela falou, Barreto, vamos parar com a consultoria. Alguns alunos, né, da metodologia de gestão pragmática, contratam aí a consultoria, a mentoria, né? E o que eles fazem? A Laide virou para mim e falou, Barreto, agora eu quero caminhar com minhas próprias pernas, eu não quero ter você como mentor. Eu falei, porra, legal, ótimo. Passou 2 semanas, a Laide me ligou. Falou, Barreto, tu nem insistiu para continuar a mentoria? Maluca de pedra, Laide, como assim, velho? Eu vou insistir se você falou que quer seguir com as próprias pernas. Ela falou, Barreto, na verdade existe uma objeção oculta e ela não gostou de algo no processo da consultoria. E eu falei, porra, eu não percebi, obrigado pelo feedback. Aí ela me contou que foi, realmente houve um erro na época e a gente organizou e adivinha. Estamos até hoje juntos na consultoria, na mentoria. Então primeiro você tem que identificar a real necessidade para essa ruptura. E um aprendizado que eu tive com a Laide, que às vezes a razão que te passam não é a razão verdadeira. Existe uma razão oculta. Então vai lá, vai atrás, vai descobrir o que é isso daí. Bacana? Por quê? Porque, galera, você vai fazer uma divisão ali da empresa, a tua criatividade vai pelo menos quebrar, né? Mas Barreto, vai dividir tudo, o lucro vai continuar igual. Não vai, cara, porque vai aumentar todas as despesas fixas, vai cair o teu faturamento, não vai funcionar assim. E também é bem provável que por um tempo a sua qualidade de vida baixe bastante, não é isso que a gente quer, né? Quando a gente está lá no curso da metodologia de gestão pragmática, a gente fala muito de qualidade de vida e tem um módulo só sobre familiares. E dentro dos familiares a gente fala que a gente tem sócios, às vezes, que são mais da nossa família do que nossos próprios familiares. Então, pô, tu vai romper com esses caras. Então, não vai ser algo que vai acontecer da forma mais bacana possível, tá? Então, identifique as razões da divisão. Se você percebeu que beleza, que você já sabe a razão, comunique-se com todas as partes. Chama os sócios, chama os familiares e vamos manter uma comunicação clara. Esse problema está em cima da mesa. Deixa claro, não tenta esconder, não tenta panos quentes. Coloca ali, escuta a preocupação de cada um e tenta solucionar, matar o ratinho. Não adianta tentar esconder o ratinho. Esteja disposto a considerar aí soluções, inclusive alternativas. Soluções não são suas. Tenta verificar isso. Uma coisa que funciona bem é procurar um terapeuta ou um mediador. Cara, é muito legal isso. Não sei se vocês percebem, cara, uma sociedade muito, muito próxima mesmo a um casamento. Antes de você se divorciar, você tem que procurar um terapeuta de casal, na minha opinião. Mas antes de ter um terapeuta de casal, cada parte interessada, cada cônjuge tem que ter o seu terapeuta. Não adianta nada, você nunca fez terapia e fala, vamos um terapeuta de casal. Você que está pensando em um terapeuta de casal e não tem o teu terapeuta, é porque provavelmente você está querendo um terapeuta de casal porque você acredita que o problema está no outro. E como ele não vai na terapia, você fala, vamos botar um terapeuta de casal para o outro falar, para o terapeuta falar o quanto ele está errado. Você não acredita que você está errado. Então procure um terapeuta seu. Mas voltando aqui para a parte da sociedade, né? Procure a ajuda de um terapeuta ou mediador. Inclusive, eu faço esse trabalho. Muitas vezes eu estou ali, agora, nesse momento, eu estou fazendo um trabalho desse, onde, digamos que está em 30% de... O caldeirão está 30% quente, ainda não chegou nem nos 50%, mas eu estou sentindo o cheiro da lenha. Se a gente não resolver isso, pode amanhã vir a borbulhar e acabar com essa sociedade. Procura um terapeuta, procura um mediador para resolver conflitos e também para melhorar a harmonia familiar. É importante isso daí, ou a harmonia da empresa e assim vai, procure isso. 4, reavalie a situação financeira.
Analise a situação financeira para ver se dá para equilibrar as contas sem precisar de uma divisão. Olha, o problema é de grana, vem cá. E 5, será que não está na hora de pensar numa reestruturação da empresa? Eu, antes de findar essa sociedade que eu acabei de findar, eu fiz uma reestruturação da empresa. Eu mudei umas participações dos sócios, etc. e tal, fiz algumas mudanças, deleguei novas responsabilidades e fiz a reestruturação pensando em salvar a sociedade. Mas não aconteceu. Da mesma forma, não funcionou. E aí, no final, a gente veio a quebrar. Tá, tudo bem. Mas eu tentei. Eu identifiquei a razão, comuniquei todas as partes, não coloquei um mediador, reavaliei a situação financeira e considerei a reestruturação da empresa. Mas mesmo assim não funcionou. Ou seja, fica atento aos detalhes. Os detalhes você olhou e chegou nesse momento. Segundo, tenta salvar a sociedade, a sua estrutura, a empresa dessa forma. Não funcionou? Então agora está na hora de realmente a gente dividir tudo. Agora a gente tem que ser mais racional. Então vamos lá. Às vezes essa decisão é até tua, tá? Eu estou dando um exemplo agora de um caso que eu precisei, eu tive que abrir mão, né? Porque a pessoa que pediu para a gente finalizar a sociedade. Mas às vezes acontece que a decisão é tua, certo? Então, indiferente disso, primeiro, comunique claramente com todos os envolvidos. É importante todo mundo saber da quebra da sociedade. Primeiro resolve isso, você e o teu sócio, depois toda a tua empresa, depois toda a tua família. Lembrando que a gente fala bastante para empresas familiares e 80% das empresas que nascem no Brasil, 80 para 90% das empresas que nascem no Brasil, elas começam de maneira familiar, tá bom? Então, comunica todo mundo, chama todo mundo, fala o que vai acontecer. Segundo, contrata um advogado especializado. Irmão, você está dividindo uma sociedade, cara. Você está acabando de resolver isso. Contrata um advogado. Eu não acho que você pode resolver isso sem um advogado. Ai, mas vai me gerar um custo. Meu irmão, tu já tá acabando uma sociedade, velho. Tu já vai ter custo por aí. Segundo, se você fizer isso de forma errônea, vai ser mais caro ainda para você. Então, não cometa esse erro, tá bom? Contrate um advogado especializado para te ajudar nisso. Terceiro ponto, defina objetivos claros. Como é que vai ser daqui para frente? Opa, então você vai seguir com essa parte, eu vou seguir com essa parte. O que fica para cada um. Então, realmente deixa tudo por escrito e resolva isso como advogado, tá? Não tem como você fazer diferente. Por quê? Cara, tem gente que não coloca nem por escrito, tem gente que deixa nas palavras. Eu não consigo nem entender como é que essas pessoas conseguem fazer isso. Você precisa deixar tudo claro, tudo exemplificado, tudo comprovado e de preferência com um advogado justinho para amanhã ninguém falar nada para você e nem você sair no prejuízo, tá bom? Quarto, avaliar as opções de divisão. Há várias maneiras de dividir uma empresa, incluindo a venda de ações, a dissolução da empresa ou a criação de novas empresas. É importante avaliar todas as opções e escolher a que melhor atenda os objetivos de todas as partes envolvidas. Cara, vamos lá. Você quer terminar a sociedade? Quero. De repente, você quer ficar com a maior parte da sociedade? Se eu diminuir a minha participação, pode ser? Não, beleza. Quer comprar minha parte? Eu não tenho dinheiro. Quer dividir as duas empresas? Mas aí isso não me interessa, porque eu não vou fazer operação. Você tem que sentar com todo mundo e entender qual a melhor opção de divisão para todos. Boa noite, Natan, meu parceiro. Então você precisa saber dividir. Deixa eu corrigir isso. Você precisa verificar quais são as formas que você pode dividir a sua empresa que seja da melhor forma. Então aí você identifica, faz de uma forma bacana. E 5, mantenha o diálogo aberto. Você precisa trabalhar para ter um ótimo diálogo, para fazer um diálogo bacana e a empresa continuar. Nesses exemplos que eu te dei, eu acho que 2 exemplos, os sócios eles continuam se falando, mas não é mais o mesmo relacionamento.
Aliás, galera, às vezes acontece, tá? Na minha sociedade que eu acabei de finalizar, o meu relacionamento com a pessoa continua o mesmo, tirando a sociedade, né? A gente tem outras coisas que a gente trabalha junto, mas, cara, não mudou nada o relacionamento. Mas é uma tristeza, né, cara? Porque era um casamento que a gente tinha lá e não funcionou, acontece. Não tem problema nenhum. Mas esses dois que eu comentei, as pessoas hoje elas se toleram. Elas ficaram bem chateadas umas com as outras. A transportadora, no dia que eu estava conversando com um dos donos, só para vocês terem uma ideia, tá? O negócio começou com o pai, o fundador, depois foi para os 2 irmãos e agora estão com os netos, né? Inclusive tem um ditado muito forte que a gente fala, né? Vô rico, pai nobre, neto pobre. Mais de 75% das empresas elas quebram na sua sucessão. E essas 25 que sobram, muitas delas não crescem, e sim diminuem de valor. Foi o caso que aconteceu com as pessoas. Puta, a empresa continua sendo maravilhosa. Mas eu conversei com um desses irmãos. E na conversa, eu vi o olho dele brilhando. Eu vi que ele estava com um olhar de pesar. Ele estava chateado por não estar com a família dele. E ele falou, o problema não é a família. O problema são os agregados. E eu falei, o que o senhor quer dizer com isso? Ele falou, quando era eu e meu irmão, era tudo mil maravilhas. Só que aí eu comecei a namorar, ele começou a namorar, eu casei, ele também casou. E aí, não vou culpar a esposa dele, não vou colocar a culpa da minha esposa, mas a gente começou a ouvir outras pessoas, como, por exemplo, nossas esposas. Uma fala, nossa, você trabalha muito mais que ele, né? Aí a minha falava, nossa, por que ele ganha mais que você? E aí começaram a nascer os filhos, e os filhos foram crescendo, e um desenvolvia mais trabalho que o outro na empresa, e o outro era mais reconhecido, e isso foi afastando nós dois. E hoje eles não têm mais esse contato. Olha como as coisas são tristes, né? Porque, cara, família, ela sim tem lugar antes do trabalho. Quem não tem lugar antes do trabalho é familiar folgado. Então, aqui eu defendo muito que a tua empresa não pode quebrar por causa do teu familiar. Mas, cara, não é porque teu familiar ele é bom pra cacete que senão a tua empresa não vai quebrar. É um familiar folgado, é esse cara que eu não quero. Então a gente tem que tomar um certo cuidado para tentar resolver isso antes de chegar nesse ponto. São 3 fases para você não deixar o bagulho chegar na parada que fica horrível. Primeiro é atenção aos detalhes, tenta resolver de uma forma legal. Não deu, vamos para o segundo, que é tentar salvar a empresa. E por fim, é o litígio mesmo, né? Não precisa ser litígio, mas a separação de tudo, né? Lembre-se que é importante preservar a harmonia familiar e a integridade da empresa ao mesmo tempo. Se a divisão parece inevitável, é importante fazê-la de maneira equilibrada e justa para todas as partes envolvidas. Cara, eu posso pegar essa mesma parte e colocar para um relacionamento. Primeiro, tenta deixar teu relacionamento animal quando você está namorando bem, quando você está casado bem. Se chegar no momento que uma das partes quer terminar o namoro ou terminar o casamento, tenta salvar. E se não der, tenta finalizar de uma forma que vocês continuem amigos. Se você conseguir fazer isso, do primeiro para o último, né? O primeiro é mais fácil, o segundo fica um pouco mais complicado, o terceiro fica mais difícil. Agora, se tu perder a oportunidade nos 3, cara, tua vida vai ficar muito mais difícil. Se você tiver um sócio que ele vira teu concorrente e ele sabe todas as tuas estratégias, na verdade não eram suas, né? Eram de vocês, cara, você vai ter um sócio que te conhece, sabe como funciona, que agora vai ter um sócio, não. Você vai ter um concorrente que te conhece, sabe tudo que você fazia, cara. Você vai ter uma vida complexa. Você tinha um cara que era teu parceiro, corria junto contigo, agora ele sabe toda a tua ideologia e vai jogar contra você. Eu tenho alguns amigos que cometeram alguns erros em seus relacionamentos
E aí eles têm uma ex-mulher magoada, uma ex-mulher ofendida. Eu falo, mano, eu não quero estar na pele desses malucos. Tu tinha uma mulher contigo, dormia na mesma cama que você, era tua parceira, ela sabe todos os teus defeitos, mano. E aí amanhã essa mulher, ela não é mais a sua esposa e ela tem uma mágoa de você. Maluco, pra que inimigo, velho? A casa caiu. Eu brinco, né, cara? Eu não posso perder a Bia não, velho. Primeiro que é a mulher da minha vida e segundo que malandra, ela sabe da minha vida toda, velho. Toda. A Bia sabe da minha vida toda, velho. Porque todo mundo tem sua agenda oculta, não é verdade? Todo mundo tem a sua agenda oculta. Aliás, não tem nada a ver com a live de hoje, mas eu quero falar de um livro animal que chama O Efeito Sombra. O Efeito Sombra é um problema que todos nós temos, mas que a gente conta todo mundo. Então, por exemplo, né? Tem pessoas que têm seus vícios e ninguém sabe. Tem pessoas que têm alguma mania que ninguém sabe. E o efeito sombra, ele mostra justamente isso. E todo mundo tem, e se você não tratar, é como se você pegasse uma bola de basquete e ficasse equilibrando embaixo d'água. Se você titubear, essa bola ela volta com tudo para fora d'água e pode estourar, inclusive, na tua cara. Esse é o efeito sombra. Agora imagina só, minha esposa que sabe tudo, ela se divorcia de mim e com mágoa. Cara, eu tô com um BO animal. Não é mais fácil, então, eu primeiro tentar descobrir nos detalhes o que está deixando ela desconfortável e resolver para ter um relacionamento feliz? Se eu não conseguir, no momento que ela falar para mim que não quer ficar mais comigo, ou se eu falar que não quero mais ficar com ela, não é legal a gente tentar salvar o nosso casamento? Terceiro, se mesmo assim não acontecer, não é melhor sair de uma forma amigável? É a mesma coisa que tem que fazer na sua sociedade. Primeiro, tenta resolver nas nuances. Não resolveu? Vai para uma terapia de sociedade. Cara, eu vou inventar essa parada. Eu vou ser o terapeuta de sociedade. Eu achei isso maneiro, hein? Eu achei isso maneiro. Tem um mosquito me comendo aqui hoje. Eu vou ser o terapeuta de sociedade. Não funcionou? Cara, vamos então para uma divisão amigável. Porque, galera, uma divisão ela vai ser algo complexo e longo, tá? Mas com planejamento cuidadoso e comunicação clara é possível chegar a uma solução equilibrada que beneficia tanto a empresa como a família. Vou corrigir isso. Que não machuca tanto a empresa e nem a família. É bem importante isso, galera. Então, se a gente seguir essa trilha, eu acho que fica bacana. Quando a gente tinha o Barretos, na verdade, a gente não finalizou a sociedade. A gente quebrou o bar. E todos nós saímos machucados financeiramente falando. Mas, apesar das diferenças que eu tenho com meus irmãos, e quando eu falo diferença, é diferença de pensamentos mesmo, tá? Eu e meus dois irmãos somos bem diferentes em pensamentos. Nós três somos bem diferentes um do outro em pensamentos. Mas, cara, eu lembro que a gente quebrou o bar unido. Olha só que lindo, os três maestros do Titanic. Tá, lógico, isso foi um insucesso, mas naquele momento a gente não botou uma culpa no outro, a gente simplesmente finalizou, passou a régua. E eu lembro, eu pelo menos não tenho nenhum momento chateado daquele momento. A gente não tentou dissolver, mas quando teve que quebrar, a gente segurou todo esse ponto. Galera, é isso pelo dia de hoje. Antes de você... Eu vou colocar o ponto 0, porque eu falei o ponto 1, né? Eu falei o ponto 1, que é detalhes. Ponto 2, tentar salvar. E ponto 3, já que vai fechar, já que vai dissolver harmonicamente. Eu vou botar o ponto 0, que é, cara, quem você está escolhendo para ser teu sócio. O dono da reserva, ele fala que quando você pensa no sócio, você tem que responder a pergunta: você tem vontade de jantar 3 vezes por semana com esse cara? Se você não tem vontade de jantar 3 vezes por semana com esse cara não é tão legal assim para ser teu sócio. Ah, Barreto, entendi. O meu sócio tem que ser um cara legal. Não é isso. Mas vocês têm que estar bem, tem que ser harmônico o negócio. De todos os sócios que eu tenho hoje,
tem uns 10% aí, uns 5% de pessoas que eu não tenho vontade de almoçar 3 vezes na semana. E aí eu falo, porra, nessas sociedades aí de repente não eram as mais coerentes. Tem pessoas que eu almoçaria todo dia. Inclusive, eu estou negociando aí, mas estou em negociação com mais umas 2 marcas, que tem algumas empresas dentro, onde, cara, eu jantaria com esses caras 3, 4 vezes por semana. Eu jantaria. Os caras são muito legais, são muito ponta firme. E, cara, se no ponto 0 eu já escolho sócios bons, me apego aos detalhes para não distanciar isso, e qualquer ruído a gente resolve quando o ruído for beber, é bem provável a gente já chegar nessa parte de ter que pensar em terminar. E se terminar, a gente vai terminar de maneira amigável. Essa pegada que a gente tem que pensar. Beleza, pessoal? Galera, ó, tá vindo coisa boa aí, tá? A gente logo vai estar já pensando na metodologia de gestão pragmática, o curso que a gente tem aí sobre gestão empresarial familiar. É uma coisa bem bacana. Se você tem algum empresário amigo seu que está precisando ter uma empresa familiar lucrativa, ou seja, aumentar o lucro da sua empresa e melhorar a sua qualidade de vida, o curso é para esse cara. Então já pede para ele me seguir, já manda aí alguns reels, compartilha essa live para ele, porque, cara, em 2023, bastante empresas e bastante empresários serão transformados com esse trabalho que a gente está fazendo aí. Logo eu vou fazer umas lives aqui com alguns testemunhos, vou chamar algumas pessoas aqui para eles mostrarem a mudança que teve na empresa deles, trazendo o quê? Lucro, bacolelê, dinheiro e também qualidade de vida para eles. Porque, galera, na boa, dinheiro é bom pra caramba. Sem qualidade de vida, dinheiro é só papel. Então você tem que ter dinheiro. Depois que você conseguir dinheiro, você tem que pensar na tua qualidade de vida. Aí sim você chega na tal liberdade, beleza? É isso, molecada. Pensa no bom sócio, fica ligado nos detalhes, tenta salvar o teu relacionamento, a tua sociedade, e se não der, termina de maneira amigável. Essa é a parada. A gente se encontra terça-feira que vem, de novo às 18h30. Já anota aí. Chama agora um parceiro teu no WhatsApp e fala, irmão, cara, você que está falando da empresa, etc e tal, você que está falando que está passando dificuldade, cara, segue esse cara aqui na terça-feira às 18h30, ele vai fazer uma live. Hoje, uma pessoa entrou em contato comigo precisando de R$25 mil para pagar algumas contas. Cara, hoje, sabe por que essa pessoa passou por isso? Uma empresa maravilhosa, um cara sangue bom, mas ele está sem capital de giro. Sabe por que ele está sem capital de giro? Porque ele não fez a gestão da empresa dele. Não, Barreto, eu estou sem capital de giro porque eu não recebi o contas a receber. Isso daí não é capital de giro. Capital de giro é justamente para isso. Quando você tiver dificuldades no teu contas a receber, você honrar o teu contas a pagar, bro. Então, existe uma falha na gestão, sim, se você não tem capital de giro. Não me interessa se você recebeu o seu contas a receber fidedignamente ou não. São esses problemas que a gente, nesse perfil, resolve. E imagina como é que tá esse cara hoje, precisando pagar 25 e a qualidade de vida dele hoje não tá legal. Tenho certeza que não tá legal. Respeito demais. Mas eu tenho certeza que 1, 2 ou 3 meses a história desse cara vai ser outra, vai ser animal. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo dia de hoje. Um grande abraço, um beijo para todo mundo. Terça-feira estamos juntos e valeu, valeu, valeu!